Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou resolver uma questão para vocês sobre o curso de Fundamentos de Matemática, que tem como ementa, que tem como ementa matérias de pré-cálculo. E no vídeo de hoje vamos abordar um pouquinho também sobre funções. E dentro da matéria de funções a questão fala para eu descrever quais das relações abaixo são funções e se sim ou não, por que são funções, né? Ou não são funções. Então vou ler a questão com vocês e vou começar a resolução da questão. Descreva quais das relações abaixo são funções. Aí temos na letra A, como eu não sei se é uma função ainda, né? Então vou chamar de relação, né? É uma relação com o nome f, que tem como domínio o conjunto dos números reais e que tem como contradomínio o conjunto dos números reais também, dado por f de x igual a 1 sobre x. Na letra B, temos a relação de nome f também, que tem o domínio, que é o conjunto dos números reais não negativos, que é o intervalo de zero até mais infinito, incluindo zero, e o conjunto dos números reais como contradomínio da relação, dado por f de x igual a y, onde y é qualquer valor tal que y ao quadrado igual a x. A terceira relação da letra C, e última, que eu vou resolver aqui neste vídeo, seria a relação que tem como domínio o conjunto dos números inteiros, né, que tem números negativos, como menos 5, menos 4, menos 3 e assim em diante, né? É um conjunto infinito de números. Tem o zero e tem os números inteiros positivos também. Então esse é o domínio dos números inteiros, né? E o contradomínio são os números naturais, que é um conjunto infinito também de números, só que são naturais, né? É dado por f de x igual a 2. Então vamos começar nessa primeira relação, que temos o conjunto dos números reais como domínio e o mesmo como contradomínio, dado por f de x igual a 1 sobre x. Aqui já temos um problema porque o número zero ele pertence ao domínio, que é o conjunto dos números reais, só que f de zero é igual a 1 sobre zero. E 1 sobre zero é um número indeterminado. Então, para ser função, por exemplo, temos o domínio, que é o conjunto dos números reais. Como o conjunto dos números reais é um conjunto infinito de números, eu só vou colocar o zero aqui, só que dentro desse conjunto tem todos os números reais, não só o zero, eu só vou meio que divulgar o zero aqui para explicar para vocês, só que entenda que dentro desse círculo tem o conjunto de todos os números reais, vou colocar um etc aqui. E o contradomínio é o mesmo conjunto dos números reais, do domínio. E, por exemplo, se eu coloco f de zero, não tem uma correspondência no contradomínio que seria a imagem, porque 1 sobre zero é um número indeterminado. Então, se tem um elemento do domínio que não liga ao seu contradomínio, que seria o número da imagem, ou seja, a imagem tem que estar contida no contradomínio, como teria um número no domínio que não tem essa relação com o seu contradomínio, então a letra A relação f, não é função. Se o domínio fosse R, o conjunto dos números reais menos o número zero, aí sim poderia ser função. Mas como não é, como a relação é essa daqui, então f não é função. A letra B seria o domínio, que é o conjunto dos números reais não negativos, né? Que é de incluindo zero até mais infinito. E o contradomínio é o conjunto dos números reais. Vou colocar CD aqui como contradomínio. Dado por f de x igual a y, onde y é qualquer valor tal que y ao quadrado igual a x. Então, f de x é igual a y ao quadrado igual a x. Eu vou tirar a raiz quadrada de cada lado da equação.
E, por exemplo, se eu tenho um valor k, por exemplo, eu elevo ao quadrado e tiro a raiz quadrada dele, isso é a mesma coisa que dizer que é o módulo de k. Então, o módulo de um número pode ser representado elevando esse número ao quadrado e tirando a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de y ao quadrado é igual ao módulo de y, que é igual a raiz quadrada de x. Então, módulo de menos x, módulo de menos raiz de x é igual a raiz de x, e módulo de raiz de x é igual a raiz de x. Então, y pode ser igual a raiz de x, ou y pode ser igual a menos raiz de x. É aí que temos um problema. É que vamos colocar aqui o domínio da função, que é de 0 até mais infinito, e o contradomínio da função, que da relação, no caso, né? Que é o conjunto dos números reais. Aqui dentro desse círculo tem todo esse intervalo aqui, esse conjunto desse intervalo aqui no domínio. Eu só vou exemplificar mostrando o número 1 aqui, por exemplo. Então, se eu coloco f de 1, poderia ser igual a raiz de x, que seria a raiz de 1, que é igual a 1, ou f de 1 poderia ser igual a menos raiz de x, que é a raiz de 1. Então, seria menos 1. Então, não seria possível um número do domínio terem duas imagens no contradomínio. Porque um valor do domínio só pode ter uma correspondência no contradomínio, que seria a sua imagem. Não poderia ter mais do que uma. Então é por isso que a letra B não é uma função. A relação f não é função. E lembre-se que 1 está dentro desse intervalo aqui de 0 até mais infinito. E poderia funcionar com qualquer outro número, por exemplo. É do domínio, claro, né? Vou colocar o número 4 que está no intervalo do domínio. Aí seria f de 4 pode ser igual a raiz de 4, que é igual a 2. E f de 4 pode ser igual a menos raiz de 4, que é igual a menos 2. Que daria o mesmo problema que eu exemplifiquei com o número 1. Por isso que f na relação da letra B não é função. Vamos agora partir para a última letra do exercício, que é a questão 3 da lista 2 de Fundamentos de Matemática. Temos uma relação aqui em que o domínio da função é o conjunto dos números inteiros e o contradomínio é o conjunto dos números naturais. Então, temos aqui que o conjunto dos números inteiros é igual a abre chaves, é um conjunto infinito de números, né? Por isso que eu tenho que começar com a reticências, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até mais infinito. Então esse é o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais seriam a partir do 1, 2, 3, 4, 5, 6, até mais infinito. Então, por exemplo, se eu tenho f de menos 3 é igual a 2, 2 está contido no contradomínio dos números naturais, e 2 é a única imagem da função. Então, a imagem da relação f é igual a 2. Eu só tenho 2 como imagem da função, porque é uma função constante aqui, né? Que só tenha o número independente de x, né? No caso. Então, não importa qual seja o valor do domínio, desde que o valor esteja contido no conjunto do domínio da relação, o resultado vai dar sempre igual a 2. Então, a função seria os números inteiros. Entenda que dentro
Desse conjunto aqui tem todos os números inteiros, e aqui no contradomínio tem todos os números naturais. Então, para qualquer valor que esteja no domínio tem uma relação tem uma correspondência no contradomínio, e a única correspondência seria o 2, né? Porque o 2 é a imagem da relação para qualquer número que esteja aqui no domínio. Então eu posso dizer sim que a letra C e que F é uma função. E é isso. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.